Olá! O Câmara Notícias está começando agora. Exposição apresenta registro da TV Câmara Bagé na Rota Turística Pampa Fronteira Oeste. Dentro das atividades que marcaram a Semana do Turismo, uma delas merece destaque. A exposição Rota Turística Pampa Fronteira Oeste, um registro da TV Câmara Bagé. As fotos foram feitas pela repórter Lara Denise Medeiros e pelo editor e cinegrafista Paulo Ferreira, que integraram a equipe da TV e acompanharam a Fan Tour, a viagem de familiarização composta por lideranças e franqueados de diferentes operadoras de turismo do Rio Grande do Sul. Na exposição podem ser apreciadas paisagens dos municípios de Itaqui, Uruguaiana, Quaraí, Barra do Quaraí, Alegrete, Santana do Livramento, Dom Pedrito e Bagé. O trabalho foi realizado durante uma visita técnica organizada pelas governanças regionais em cada cidade, pela Associação Pampa Gaúcho de Turismo, a APATUR, e pela Secretaria de Turismo de Bagé, com a cobertura da TV Câmara de Bagé e apoio do Legislativo bagiense. A apresentação da Rota Turística Pampa Fronteira Oeste foi uma iniciativa inédita para alavancar o turismo nas regiões da Campanha e Fronteira. Semana do Turismo de Bagé destaca o potencial do Pampa como atrativo especial. A Semana do Turismo em Bagé contou com programações diferenciadas para tratar sobre o que está sendo feito na região e as possibilidades que ainda podem ser trabalhadas na área. Então, essas atividades foram pensadas para que todo o trade turístico pudesse estar aqui falando, discutindo e alavancando o turismo de Bagé. No auditório do Palacete Pedro Osório, são realizadas palestras com especialistas convidados, com temas que vão desde como vender o produto, turismo religioso, esportivo, de eventos, até como aproveitar a identidade gaúcha. Participaram também representações do Uruguai. Os organizadores estão satisfeitos com os resultados. Que foi palco de muitas discussões de vários segmentos. Um deles ontem aconteceu do turismo de fotografia. O quanto é importante quem faz vídeo, quem faz fotografia. Por quê? Porque vai divulgar a nossa cidade, vai divulgar o nosso Pampa. Casa de Cultura está com nova exposição. A Casa de Cultura Pedro Vaini está com a exposição Quando as Palavras Fogem, as Flores Falam, da artista plástica Nilza Alves. A exposição reúne cerca de 30 trabalhos em mosaico Picassier, confeccionados por Nilza Alves, e também algumas peças de sua aluna Alê Leite. Os temas são variados e alguns objetos são utilitários, como vasos, chapeleiras e placas. Nilza é bagiense e seus trabalhos têm uma grande conexão com sua vida e seu processo de recuperação após um AVC. A exposição fica aberta à visitação até dia 1º de novembro, na Casa de Cultura Pedro Vaini, das 8 da manhã às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Cientista política explica o fenômeno das abstenções nas eleições municipais. O número de abstenções nas eleições de 2024 foram quase iguais ao número de abstenções nas eleições lá de 2020, quando a pandemia estava no seu auge. Cerca de 25 mil bageenses escolheram não ir às urnas votar no último domingo. Para entender esse fenômeno, eu estou aqui com a jornalista e doutoranda em ciência política na URGS, Andréia Maidana. Obrigada, Andréia, por ter aceito o nosso convite nessa semana super turbulenta para ti também, né? Bom, queria que tu começar contigo nos contando assim, o que tu interpreta, né? Por que esse número de abstenções? Em 2020 se atrelava à questão da pandemia, né, que a orientação era que as pessoas não saíssem de casa, realmente existia essa questão de saúde, mas em 2024 a gente não tem essa questão, né, não tem nenhum impeditivo conhecido, né. Ao que tu atribui essa quantidade de abstenções? Fernanda, primeiramente, obrigada pelo convite, estou sempre à disposição, é um prazer discutir aqui com vocês um tema que eu estudo há tantos anos e poder estar contribuindo, tá bom? Especialmente aí para a comunidade de Bagé. Após a tua introdução, Fernanda, nós conseguimos, né, visualizar, como tu mesma reforçou, esse desinteresse do eleitorado de ir, né, votar
E é uma questão, como tu mesma reforçou inicialmente, nas últimas eleições, nós tínhamos ainda a questão da pandemia, que com certeza, né, foi um fator que decidiu fazer com que essas pessoas permanecessem em casa pela questão do risco, mas o que a gente acompanhou agora nessa eleição que aconteceu no último domingo, de primeiro turno, é que esse fator aumentou, né? As pessoas novamente não se dispuseram a sair de casa para votar, então o que está acontecendo, né, para que essas pessoas se comportem, na verdade, um novo comportamento do nosso eleitorado. Isso ocorreu em Bagé, aconteceu também em outros municípios, a nossa capital, Porto Alegre, né, liderou também com o número de abstenção, o número de abstenção ultrapassou ao primeiro colocado, né, o prefeito Melo, e que está agora também aí no pleito, e isso se dá muito pela questão, Fernanda, que nós estamos acompanhando, quem estuda na área da ciência política, que é uma questão que esse eleitorado ele não está se sentindo representado. É uma questão que há muito tempo no Brasil, especialmente a partir de 2013, que nós tivemos as manifestações, posteriormente nós também tivemos a questão do impeachment da presidenta Dilma em 2016, que vai demonstrando essa insatisfação do eleitorado de participar da política. Ou seja, o eleitorado ele não está mais se sentindo representado pelas instituições políticas e especialmente pelos partidos políticos que estão nas disputas. Então, isso é muito mais. Claro que há outros fatores. Nós tivemos a pandemia. Porto Alegre, nós temos que considerar também a questão das enchentes, né? Muitas pessoas saíram da capital, estão em outras regiões, não tiveram tempo de mudar seus títulos e até mesmo, né, perderam documentação. E isso é um fator que nós não podemos desconsiderar, Fernanda. Mas como ponto central que a ciência política está observando, é muito mais uma questão do eleitorado que não está se sentindo representado, tanto por esses candidatos que estão aí, como com os partidos e instituições políticas. E especialmente, Fernanda, que nós temos que também nos concentrar no eleitorado que está ao centro. Quem está mais à direita e mais à esquerda se sente ainda forçado a ir até as eleições votar, porque eles estão ali muito mais por uma questão ideológica de manter os seus representantes, né, no pleito. Mas aquele eleitorado que ele está no centro, para ele é muito mais difícil, porque ele não quer ser representado pela extrema-direita e nem menos pela esquerda, e ele não se identifica, ele não encontra alguém que representa os seus anseios, enfim, no centro. Então, muito mais esse eleitorado que está ao centro não se sente representado. Mas respondendo a tua pergunta de uma forma muito clara, a questão que está dada, que nós temos que observar e também buscar compreender, é muito mais a insatisfação, a falta de representação desse eleitorado, por isso que ele não vai às urnas, não se sente na obrigação, Fernanda, de ir votar no dia do pleito. Só trazendo um pouco dos dados daqui de Bagé, né, em 2020, que foi lá na pandemia, nas penúltimas eleições municipais, eram 90.900 eleitores habilitados, né, aptos a votarem, e 65,4 mil foram, que significa 72%, né, e 25,4 mil não foram, o que representa as abstenções de 28%, lá em 2020. Em 2024, aumentou um pouquinho o número de eleitores habilitados, eram 91.500 mil, 66,5 mil foram, né, 72%, 72,6%, e 25 mil, o que representa 27,3%, não foram, né? São números quase iguais, né? Um pouquinho, a diferença é muito pouca, né? Sem contar os nulos, os brancos e nulos, né? Que eles não são abstenções, mas também são pessoas que não, de alguma forma, elas se abstiveram de votar, né? Ou seja, em prefeito ou vereador, que é uma média de 3 a 3.500 pessoas, né? É possível, assim, afirmarmos que essa é uma nova fase da democracia no Brasil, né? Onde as pessoas estão preferindo abrir mão do seu direito ao voto, ou é muito no princípio para dizer isso? Antes de responder a tua pergunta, é curioso, né, Fernanda? Quem sai de casa vai lá e anula ou vota em branco. Isso é muito mais um protesto, tá? Porque quem fica em casa ainda é uma insatisfação, não se sente representado. Mas quem sai das suas casas e vai lá votar e coloca branco ou nulo, mostra muito mais um protesto a tudo que está aí, né? E respondendo a tua pergunta, eu não diria, Fernanda, que é uma nova fase da nossa democracia, porque isso é prejudicial, né? Uma característica base de uma democracia é o sufrágio, é esse eleitorado e votar.
E eu acredito que isso ainda não está, não é uma característica que está fora aqui do nosso processo legislativo no Brasil. Eu diria muito mais que é um novo comportamento desse eleitorado, tá? E não uma nova fase. Esse eleitorado, ele está demonstrando essa insatisfação e está se comportando dessa forma. O que cabe? Cabe aos representantes e aos partidos políticos, às instituições políticas, observarem, se deterem a esses dados, né, e tentar reverter essa situação. Mas, fazendo uma análise, Fernanda, é muito mais um novo comportamento do que uma fase, tá? E esperamos que esse comportamento, né, ele mude, porque a base da nossa democracia é o sufrágio, e sim, o cidadão precisa se sentir representado e ir votar, né? E essa potencialização da polarização entre direita e esquerda, que tu mencionou lá no início, pode ser um incentivo para esse comportamento? Porque algumas instituições políticas valorizam, né, potencializam a ideia de que existe um lado certo, um lado o bom e o mal, né, o certo e o errado, né? Tu acreditas que isso pode estar interferindo nessa vontade, então, da participação popular? Não tenha dúvida, Fernanda. A polarização é algo que prejudica demais e com certeza influencia o desinteresse do eleitorado. Nós compreendemos que a política, sim, é o conflito de interesse, mas esse conflito de interesse ele tem que se dar por meio de ideias, por meio de uma política propositiva, que apresente propostas, que esse eleitorado se sinta representado e o melhor, observe que os seus anseios vão ser atendidos por esses representantes. Não basta ficar um acusando o outro que não fez isso, que fez determinada fato errado, mas sim, esse eleitorado, ele quer ouvir como que vai ficar a conta da luz, como que vai ficar a inflação do alimento, como vai ficar a escola trazendo para o município e não a nível federal, né? Como vai ficar a escola, como vai ficar a creche, como que vai ficar as questões ali do meu bairro, é isso que interessa, é isso. E enquanto os nossos representantes estão numa polarização, eu sou o melhor, ele é o pior, tire ele para que eu permaneça, porque vai ficar melhor. O eleitorado está indo pelo menos pior, Fernanda, e isso é péssimo, porque a polarização com certeza influencia também na insatisfação desse eleitorado. Nós precisamos ter uma política que apresente ideias, que apresente melhorias, que toque o eleitorado. Enquanto nós tivermos esse cenário de polarização, que infelizmente aqui no Brasil nós estamos num cenário desde nível federal e que vem, né, para o nosso município, que a gente observa nas últimas campanhas eleitorais, com certeza isso impacta na decisão do eleitorado de sair de casa para ir votar. E o que seria necessário assim, para reverter esse quadro? Né? Como é que os estudos da área política veem isso? Né? Como que é possível reverter? Fernanda, basicamente, a política ela é a arte de convencer. E o cenário que nos se apresenta nesse momento para nós é que esses candidatos eles não estão tendo a arte de convencer, eles não estão chegando diretamente nas emoções desse eleitorado e correspondendo, reforço mais uma vez, atendendo os anseios deste eleitorado. Basicamente, o que esses partidos políticos, representantes devem observar e que nós estudamos acerca da política é que, de fato, tem que mudar a forma dessas campanhas. Retomo lá mais uma vez falando de uma política propositiva. Então, enquanto esses representantes estão discutindo de uma forma polarizada, não vai reverter esse cenário de insatisfação do eleitorado. Então, nós temos que sim observar o eleitorado, mas muito mais esses candidatos que estão aí, eles têm que fazer uma autoavaliação. E o principal, eu sinto, e nós observamos como cientistas políticos, Fernanda, que falta também uma renovação desses nossos representantes, tá? Enquanto o velho está aí, as pessoas só dizem que é o mais... sempre o mesmo, né? Sempre as mesmas propostas, as mesmas discussões. Então, para que nós possamos reverter esse cenário, Fernanda, é de fato necessário que esses representantes, candidatos que estão aí, façam uma autoavaliação. Se a política é a arte do convencimento, por que nós não estamos convencendo esse eleitorado de sair de casa?
E aí tem que observar, né, a questão do comportamento, da falta de ideias, de uma política propositiva. Então, é muito mais uma avaliação desses representantes para que, de fato, retorne a disponibilidade, a vontade desse eleitorado de ir até as urnas. Então, a questão central aqui no Brasil, tá, Fernanda, tanto a nível federal como aqui para os nossos municípios no Rio Grande do Sul, é com que esse eleitorado se sinta novamente representado e que esses representantes candidatos façam autoavaliação para como que eles possam convencer esse eleitorado de sair de suas casas para votar, tá? Então, acredito que, infelizmente, a gente sabe que nesse cenário agora que nós ainda nos encontramos é muito difícil, mas que haja novamente aquela política agradável, onde a esquerda e a direita, elas tinham a discussão, mas que não iam para a questão polarizada de agressão mesmo, né? Porque o que a gente viu nas últimas campanhas foi muito mais uma agressão ao seu adversário do que contrapor as ideias, né? O que apresentam, o que vai beneficiar esse eleitorado. Então, em resumo, Fernanda, para que a gente mude esse cenário, mude esse comportamento do eleitorado de não sair das suas casas para votar, é muito mais uma autoavaliação, um novo comportamento desses candidatos, para que, de fato, impacte na decisão desse nosso eleitor e que ele saia de casa para votar e se sinta representado por esses candidatos que estão aí. Tá bem. Muito obrigada, Andréia, por ter disponibilizado um pouquinho do teu tempo para conversar conosco sobre esse assunto, né, que é tão novo, né, acaba sendo novo, assim. Muito obrigada, então, viu? Imagina, Fernanda, estou sempre à disposição, sempre que precisarem estou aqui, porque discutir política para mim é essencial, é a minha profissão, é a minha área de estudo, mas deixando uma mensagem para todo eleitorado que nós temos que sim participar dessa discussão política, porque se a gente não participar, os poderosos irão participar, a elite política irá participar, e que a gente não esqueça que o alimento, a conta de luz, o posto de saúde, a creche, tudo envolve política, e se nós não interferirmos, eles vão tomar as decisões pelo eleitor, pela população. Então, fica a mensagem aí para que nas próximas eleições os eleitores, né, participem mais e sim, apresentem as suas reivindicações, né? E as suas reivindicações só são apresentadas quando o eleitor vai e vota e confia, né? Pelo menos acredita aí que o representante vai fazer pelas demandas que eles estão apresentando. A Secretaria Municipal de Educação e Formação Profissional, SMED, anunciou o calendário de matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2025 na rede municipal de ensino. As inscrições para o ano letivo de 2025 em Bagé começam neste mês de outubro. Abrangem desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos, a EJA, além do ensino técnico e da educação cívico-militar na rede municipal. As datas variam conforme etapa e modalidade de ensino. Confira o calendário. Educação infantil de 0 a 3 anos nas escolas municipais de educação infantil, nas EMEIs, tanto as inscrições quanto as rematrículas serão online, de 23 a 31 de outubro. A matrícula dos selecionados, de 10 de dezembro a 20 de dezembro. As matrículas para a pré-escola serão de 10 de dezembro a 20 de dezembro. As inscrições devem ser feitas no site oficial da Prefeitura, enquanto as matrículas e rematrículas serão realizadas diretamente nas escolas. Para o ensino fundamental, para as EMEFs, todo o processo de matrículas e rematrículas será realizado diretamente nas escolas. As rematrículas para todos os anos serão de 18 de novembro a 6 de dezembro. Matrículas para pré-escola, de 10 de dezembro a 20 de dezembro. Matrículas novas para todos os anos, de 2 de janeiro a 10 de janeiro de 2025. Para o ensino técnico, rematrículas para todos os cursos, de 1º a 29 de novembro. Inscrições para o primeiro semestre de 2025, de 1º a 17 de novembro, no site da Prefeitura. O sorteio público para as vagas será no dia 22 de novembro, às 19 horas, no auditório da Escola São Pedro, e as matrículas para os sorteados de 25 a 29 de novembro.
para a educação cívico-militar. Inscrições de 4 a 8 de novembro, diretamente na escola desejada, conforme critérios estabelecidos no edital número 01 de 24. E a homologação das inscrições será no dia 13 de novembro. O sorteio público, dia 19 de novembro, às 7 da noite, no auditório da Escola São Pedro. E as rematrículas para educação cívico-militar serão de 18 de novembro a 6 de dezembro. Matrículas para os sorteados nas escolas cívico-militar deverão ser feitas de 2 de dezembro a 6 de dezembro. Educação de jovens e adultos, a EJA, rematrículas de 2 de dezembro a 18 de dezembro e as matrículas novas de 2 de janeiro a 31 de março. Todo o processo de matrículas e rematrículas será feito diretamente nas escolas. E ainda um alerta para a educação inclusiva, matrículas antecipadas para alunos com deficiência até dia 23 de outubro. Presencialmente no setor de educação inclusiva da SMED. Para muitas crianças, o Papai Noel não chega se não for através da ajuda da comunidade. Os pedidos das cartinhas vêm em postagens no Facebook. Veja como ajudar alguns alunos da Escola Municipal Creuza Brito Georges. Mais uma vez, a diretora Iraci dá uma mãozinha para o Papai Noel. Ela é responsável por organizar uma festa de Natal para os alunos da Escola Municipal Creuza Brito Georges, que se localiza no bairro Ivo Ferronato. Além disso, ela ajuda os alunos a fazerem pedidos ao Papai Noel, através de fotos postadas em suas redes sociais e nas redes sociais da escola. É a comunidade quem atende esses pedidos. Cerca de 150 alunos dos anos iniciais vão participar do projeto. As fotos já foram registradas pela diretora. Entre os presentes mais pedidos está o kit para fazer pulseiras, chuteiras, slimes e material escolar. Para a maioria destes alunos, o Papai Noel não chega de outra forma, e este será o único presente de Natal. A festa com a entrega dos presentes também acontece com a doação da comunidade. Quem quiser atender aos pedidos ou ajudar com a festa, pode entrar em contato pelo fone 9999 14 568 ou pelo Facebook da escola e também da diretora. Doações por Pix também são aceitas. Veja onde acontecem as castrações gratuitas durante a semana. A retirada de ficha para as castrações começa às 8 da manhã nos locais agendados e é necessário que o animal esteja com jejum de 12 horas. O atendimento é sempre por ordem de chegada. Os animais são pesados, recebem anestesia, passam pelo procedimento cirúrgico de castração e depois do efeito da anestesia são entregues aos tutores, com receitas e recomendações. São distribuídas 15 fichas para a castração e 10 para a consulta. É necessária a apresentação de documento de identificação com foto e comprovante de até 2 salários mínimos. Dia 29, terça-feira, na Damé, em frente ao posto de saúde. No dia 30, quarta-feira, no bairro Castro Alves, em frente à Escola João Severiano. E na quinta, dia 31, no centro, em frente ao centro administrativo. E como será que fica o tempo nos próximos dias? Confira na previsão. O fim de semana vai ser de tempo firme em Bagé. O sol predomina no sábado com temperaturas entre 12 e 22 graus. O domingo também será de sol e as temperaturas ficam entre 15 e 25 graus. A semana inicia com tempo firme. A segunda-feira vai ser de sol e céu limpo, com temperaturas entre 10 e 27 graus. A terça-feira segue com tempo firme, temperaturas entre 15 e 28 graus. A quarta-feira vai ser de sol entre nuvens e temperaturas entre 16 e 28 graus. A quinta-feira vai ser de sol. As temperaturas ficam entre 16 e 28 graus. A semana finaliza com sol entre nuvens e temperaturas entre 16 e 26 graus. O Câmara Notícias fica por aqui. Voltamos com um programa inédito na próxima semana. Siga acompanhando a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais!